Boa tarde, estamos começando aqui pela Gazeta Norte Mineira, nesta segunda-feira, dia 28 de março de 2022, o seu programa esportivo com os seguintes destaques. Galo vence a Caldense por 3-0 e garante uma vaga para a final. Cruzeiro é o outro finalista, depois de vencer o Atlético por 2-1. Torneio de Nova Esperança em Montes Claros é encerrado com sucesso. Cruzeiro e Atlético fazem a grande final do Mineiro. Copa do Brasil. Sorteio define daqui a pouco adversários de América, Atlético e Cruzeiro. Tite esboça a seleção brasileira com 7 mudanças para enfrentar a Bolívia. A final do Campeonato Mineiro está definida entre Atlético e Cruzeiro. Eles farão a decisão em jogo único no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no próximo sábado, dia 2 de abril, às 16h30. Na semifinal, o Galo eliminou a Caldense após vencer os dois confrontos, 2-0 na ida e 3-0 na volta. Enquanto a Raposa despachou o Atlético, 2-0 na ida e 2-1 na volta. Garantidos na decisão, Atlético e Cruzeiro terminaram a primeira fase do Mineiro na primeira e terceira posição, com 28 e 22 pontos, respectivamente. Já o Atlético, grande surpresa desta temporada, teve a segunda melhor campanha, com 25. A Caldense, por sua vez, fechou o G4 na quarta colocação, com 18 pontos. O Atlético voltou a vencer a Caldense, desta vez por 3-0, neste domingo, no Mineirão, na partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o Galo confirmou presença na finalíssima diante do rival Cruzeiro. Os gols atleticanos foram marcados por Sacha, Keno e Ademir. Valendo uma vaga na grande decisão, Nacho faz o lançamento, olha a chance, lá vem Sacha, bateu pro gol, tem desvio! Cara, com menos de 1 minuto, pega no goleiro e sai. Keno, trazendo a marcação do Felipe Souza, tem lançamento, bola fechada! Defesaça do Renan Rinaldi. Igor pede um cruzamento, Heber também. Bola vem abrindo, Jair de cabeça pra dentro, Sacha! Gol! Incrivelmente oportunista, Jair de cabeça, condição legal! Matheus dava condição, Sacha, tirando de Renan Rinaldi, é o primeiro do Galo, Eduardo Sacha, Hulk não joga. Bom giro, bonita jogada do Neto Costa, fazendo a distribuição com o Felipe Souza. De novo Neto pelo meio, tenta a Caldense, Neto vai arriscar de fora, bateu pro gol, bola perigosa, Rafael. 1 pro Atlético, 0 pra Caldense, na primeira trave, Nátio Fernandes tirou. Zaratio, beleza de bola, é pro Keno, é pra disparar, pra ficar cara a cara. Lá vem Keno, acelerou, bateu pro gol! Gol! Mais uma vez, saiu do próprio campo, condição legal. Não teve velocidade para chegar o Guilherme Borges. Keno! Segundo gol do Galo. Atlético 2, Caldense 0. Zaratio tocou pro Keno, disparou, acelerou, fuzilou! Quase se complicou. Yuri Ferraz. Agora se complicou. Olha o Nath, faz o toque. Keno dominou, bateu. Olha o gol! Olha o gol! Não entrou! Sensacional! Jonathan salvando a Caldense do terceiro. Cobrança de Nátio Fernandes. Capricha no cruzamento. Tentativa do Keno! Defesaça do Renan. Olha o lançamento pro Ademir. Consegue o domínio, ficou cara a cara, bateu pro gol, Ademir! Gol! Vamos ver se tinha condição legal. Lula pode ter dado condição, o domínio já botou a bola na frente, já deixou Ademir cara a cara com o Renan Rinaldi. Ademir! Nátio pediu e recebeu. A bola vem de pé em pé, chega no Mariano. Levanta a cabeça, faz o toque, chute de primeira, defesaça do...
30 minutos no segundo tempo, o cruzamento, subiu ali o Lula, subiu também o Igor Rabelo. De economia, mas e na bola? Diego Costa faz falta, vamos ver primeiro esse ataque. Lá vem o Galo mais uma vez na jogada com o Rubens. Vale destacar que a grande decisão será no sábado, dia 2 de abril, às 16h30, novamente no Gigante da Pampulha. Rubens e Ademir do Galo comentam vitória sobre a Caldense e os desafios da final contra a Raposa. Era um jogo muito importante, né, pra gente consagrar nossa classificação para a final. Graças a Deus pude ajudar a equipe com assistência e sair com o placar mais largo e poder jogar tranquilo. É um jogo muito bom, onde a gente manteve o controle o tempo todo. Agora é focar para a final, que é um jogo muito importante para a gente sair com o campeonato. Ademir, boa noite. Mais uma vitória do Galo, um placar confortável. O Galo agora na final com o gol do Fumacinha, né? Boa noite. Muito feliz por ter entrado, feito um gol. Agora é ter tranquilidade para a final. Vai ser um grande jogo e eu creio que a gente vai sair vitorioso com o título, se Deus quiser. E a Conmebol já divulgou a lista para a Libertadores, o primeiro adversário do Atlético. Já a delegação viaja logo depois desse clássico, dessa decisão do Mineiro. Como é que vai ser essa preparação? Como está a cabeça do grupo para esse jogo que também promete muitos desafios? A gente sabe que é uma temporada apertada, né? Então é ter tranquilidade. A gente sabe que vai precisar de todo mundo para esses jogos. Vai ter tranquilidade, fazer um grande jogo na final, focado. Se Deus quiser, com o título, para depois ir para a viagem com a cabeça tranquila e confiante, para começar bem a Libertadores aí, se Deus quiser, no final do ano a gente está nessa final da Libertadores também. Clubes mineiros ainda vivos na Copa do Brasil. América, Atlético, Cruzeiro e Tombense conhecerão seus rivais na terceira fase da competição, nesta segunda-feira, a partir das 15 horas, ou seja, daqui a pouco, em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, no Rio de Janeiro. Agora, os 20 clubes remanescentes das fases anteriores se juntam a outros 12, sendo 9 representantes do país na Copa Libertadores: Atlético, Palmeiras, Atlético Paranaense, Flamengo, Corinthians, Fortaleza, Fluminense, Bragantino e América. E os campeões da Série B, Botafogo, da Copa do Nordeste, Bahia e da Copa Verde, Remo. De acordo com a CBF, as datas reservadas para a terceira fase da Copa do Brasil são 20 e 21 de abril, ida, e 11 e 12 de maio, volta. Os 32 participantes da terceira fase serão divididos em 2 potes a partir da posição de cada um no ranking nacional de clubes da CBF. Dessa forma, o Cruzeiro, 14º colocado no RNC, escapou de um possível encontro com os clubes da Libertadores, uma vez que todos estão no mesmo agrupamento. Vamos ao pote 1. Temos lá Flamengo, Palmeiras, Atlético, Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Bahia, Ceará, Cruzeiro, América, Atlético de Goiânia, Botafogo, Bragantino. Já o pote 2, nós temos as seguintes equipes: Cuiabá, Goiás, Juventude, Coritiba, CSA, Vila Nova, Remo, Tombense, Juazeirense, Brasiliense, Altos do Piauí, Portuguesa do Rio de Janeiro, Tocantinópolis, Ceilândia, Arus do Paraná e Vitória. E agora vamos a um pequeno intervalo e voltamos já com informações da classificação da Raposa para a final do Campeonato Mineiro, após derrotar o Atlético por 2-1. E estamos de volta com o seu programa esportivo da Gazeta Norte Mineira. E neste sábado, a Raposa venceu o Atlético por 2-1 no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal do estadual e despachou de vez o adversário. O goleiro Rafael Cabral celebrou a classificação da Raposa à final do Campeonato Mineiro após 2 anos sem disputar o título.
Com resultado positivo, o Cruzeiro chegou a 4-1 no placar agregado, pois havia ganhado na última terça-feira, também no Gigante da Pampulha, mas na condição de mandante por 2-0. Os gols foram assinalados pelo zagueiro Eduardo Brock, de falta, e pelo atacante Edu. Rafael ressaltou que o Cruzeiro ainda está em processo de crescimento e tem muito a evoluir na temporada. Além disso, ele afirmou que chegar à decisão do estadual era o objetivo da equipe. E vamos aos melhores momentos do jogo entre Cruzeiro e Atlético.
A seleção brasileira terá diversas mudanças na escalação para enfrentar a Bolívia, nesta terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, em La Paz, pela última rodada das eliminatórias. Sem poder contar com os atacantes Neymar e Vini Júnior suspensos, o técnico Tite esboçou as alterações na tarde deste domingo. São confirmadas essas trocas. O Brasil terá 7 mudanças em relação ao jogo contra o Chile. Entram Daniel Alves, Éder Militão, Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães, Felipe Coutinho e Richarlison nos lugares de Danilo, Thiago Silva, Guilherme Arana, Casemiro, Fred, Neymar e Vini Júnior. Tite procurou ensaiar o posicionamento e a movimentação dos jogadores em momentos de pressão no campo adversário, no meio de campo e também em lances de bola parada. A atividade contou com a presença de torcedores e convidados dos atletas e da CBF. O Brasil lidera as eliminatórias com 42 pontos, 4 a mais do que a Argentina, segunda colocada. As seleções ainda se enfrentarão em duelo que deveria ter ocorrido em setembro do ano passado, mas acabou suspenso após intervenção de agentes da Anvisa. Após determinação da FIFA, a tendência é que o clássico ocorra em junho, na Austrália. Agora vamos ao intervalo e voltamos já com os comentários do jornalista Edson Andrade. Estamos de volta com o seu programa esportivo da Gazeta Norte Mineira. E agora, o jornalista Edson Andrade faz uma análise dos jogos do Campeonato Mineiro de Cruzeiro e Atlético nas rodadas de final de semana e fala da grande final entre essas duas equipes para o próximo fim de semana. Amigos do esporte, de volta com a resenha esportiva da semana. Uma semana em que os times da capital ganharam os seus jogos, preponderaram sobre os times do interior e vamos falar, por exemplo, de Atlético e Cruzeiro no Mineirão. Nessa ordem, sábado nós estivemos lá, nós fomos convidados pela SAF do Atlético, o Vitão, que é um dos empreendedores, um dos empresários que aplicam na SAF do Atlético. Fomos convidados e lá estivemos assistindo ao jogo no Mineirão, Atlético 1, Cruzeiro 2. Até aí tudo bem. Uma festa do lado do Atlético, embora não classificado para a final, mas sobretudo um time que está investindo muito na sua SAF, ou a Sociedade Anônima do Futebol, e é por isso motivo sim de comemoração. De Montes Claros foi um ônibus lotado, de São João del Rei foram 12 ônibus e a torcida que ali esteve homenageou aquele time que tem muito futuro e que tem muito investimento pela frente, inclusive do empresário Vitão, que antes jogava no vôlei, profissional do vôlei, e hoje está investindo no futebol na SAF do Atlético. Mas voltando ao campeonato, o Atlético perdeu por 2-1, o gol do Cruzeiro de pênalti aos 36 minutos, sofrido por Vitor Roque e convertido por João Paulo, que tem se transformado num batedor de pênaltis muito apurado, muito bem preparado. O segundo gol do Cruzeiro aos 45 minutos, desta vez também Vitor Roque. Observem que o Vitor Roque sofreu pênalti, 1-0 para o Cruzeiro. Depois o mesmo Vitor Roque vai fazer o segundo gol do Cruzeiro aos 45 minutos. O gol do Atlético aos 42 minutos, também de pênalti, convertido por Rafael Lucas. Do placar agregado, Cruzeiro 4, Atlético 1, aí não tinha jeito, Cruzeiro classificado para a final do Campeonato Mineiro de 2022, e eu disse muito bem, Campeonato Mineiro só tem um jogo,
final, portanto, se as duas equipes se mantiverem em jogo empatadas, ao final do jogo será decidido o campeonato por pênaltis, e é esta a fórmula do Campeonato Mineiro em 2022. Vamos falar do Cruzeiro e a sua escalação. Rafael Cabral, Rômulo e depois Marcelinho, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Rafael Santos, William Oliveira, Machado, depois Adriano, Canezin, depois Pedro Castro, João Paulo, Vitor Roque, depois Vitor Leque, Vagninho, depois Giovani, técnico Paulo Pezzolano. Cruzeiro, como eu já disse, classificado para a final. Quem seria o segundo finalista no confronto entre Atlético e Caldense? Alguém teria alguma dúvida de que seria o Atlético? Pois nós não tivemos, em tempo algum, chegamos a adiantar aqui que acreditávamos numa final entre os dois maiores clubes de Minas Gerais e não deu outra. Nas semifinais do Mineiro, jogando neste domingo, o Atlético, no jogo de volta, o Atlético venceu a Caldense por 3-0, 2 gols no primeiro tempo, mais um gol do Ademir no segundo tempo. Os gols, o primeiro gol foi do Sacha aos 20 minutos da primeira etapa, o Keno, que vinha precisando fazer o seu gol, aos 29, e o Ademir no segundo tempo aos 65 minutos da segunda etapa. A escalação do Galo: Rafael, Guga, depois Mariano que estava machucado, voltou e é presença confirmada na grande final do Campeonato Mineiro, o grande clássico. Igor Rabelo, Hever, Rubens, esse garoto de 20 anos, Rubens, lateral esquerdo, que substitui o Dodô e o Guilherme Arana e vem fazendo este papel à perfeição. O Alan, depois o Otávio. O Alan, eu sempre digo aqui, é esse maestro do time do Atlético. O Jair, que é o poder da contenção. O Zaratio, que é um jogador muito inteligente, deu lugar ao Ademir, que entrou na segunda etapa e fez o terceiro gol do Galo. O Keno, que fez o segundo gol da partida. Nátio Fernandes, que está devendo ainda. Ele aqui é um jogador que tem uma regularidade muito grande, mas nós estamos cobrando do Nátio Fernandes uma participação melhor nos jogos do Atlético. E finalmente o Sacha, que substituiu o Hulk e acabou fazendo um gol importante neste jogo de domingo. Final do Mineiro, portanto. Eu já falei para os senhores e senhoras, final do Mineiro. O que nós teremos? Quando será este jogo? Dia 2 de abril, depois do dia da mentira, que é dia 1º, dia 2 de abril, vai dar num sábado. Que horário será esse? A que horas será esse grande clássico no Mineirão, em Belo Horizonte? Às 16h30. Em caso de empate, como já dito, o título será definido pela cobrança de pênaltis. Alguém acredita mesmo que esse jogo vai dar empate? A tendência é de que haja muitos gols, não é isso? Porque os dois times têm uma proposta ofensiva muito interessante e a expectativa é de que não haja um empate, que saia um vencedor no tempo normal de jogo. Agora eu gostaria de comentar com os senhores e senhoras que amam o futebol, mas que também amam o futebol bem jogado e no campo, é que a torcida será dividida depois de muitos anos, 50% para a torcida do Cruzeiro, 50% do espaço do Mineirão para a torcida do Atlético. A renda será dividida também meio a meio, retirados as despesas com o Mineirão, que não são poucas, aí o saldo líquido da renda será dividido meio a meio entre Cruzeiro e Atlético. Agora, o que me chama muito a atenção, nós estivemos, como eu também já disse para os senhores e senhoras, estivemos no Mineirão neste sábado, acompanhando a equipe do Atlético, para homenagear a SAF do Atlético, convidados que fomos pelo Vitão,
que é um dos investidores nessa SAF. Nós, jornalistas e alguns outros convidados, ali estivemos e fomos agredidos, o nosso ônibus foi agredido. Por isso tivemos que ser escoltados pela polícia militar. Havia muitos policiais, mesmo num jogo sem muita grandeza, vamos dizer assim, sem muita rivalidade, vamos dizer assim, entre Atlético, que era o mandante, e o Cruzeiro Esporte Clube. Aí a nossa preocupação no jogo de sábado, às 16h30, o clássico Mineirão lotado, meio a meio, torcida do Cruzeiro e do Atlético em igual número. E aí a pergunta: polícia, haverá policiamento suficiente para termos paz no Mineirão? Quando nós temos jogos pequenos, considerados pequenos, entre times do interior e o Cruzeiro ou o Atlético, com até mortes. No último confronto entre Cruzeiro e Atlético, um torcedor atleticano morreu. Ele foi baleado e morreu. Que violência é essa? Do que estamos falando? É de uma guerra que sai da Ucrânia e vem para os campos de futebol do Brasil? Nós sabemos que muita gente irá de Montes Claros e do norte de Minas para esse grande clássico que terá show no intervalo, show no final. Será um grande espetáculo. Agora, as pessoas que estão indo para assistir a esse jogo, que vão armadas, mas de paz. Não é armadas de instrumentos pérfuro cortantes. Não é armadas de armas letais, armas de fogo, armas brancas, nada disso. A nossa arma é a paz. A nossa arma é o pombo branco que nós devemos jogar para os ares, para que possam voar e simbolizar a paz. Nós sabemos que será um grande jogo, um grande clássico, a volta das torcidas divididas para o Mineirão. Será um dia de paz? Será um dia de comemoração de um título? Eu conclamo toda a polícia militar, porque eu não acredito. Tem muito bandido invadindo o Mineirão com a marca, com a camisa, como se fosse de torcedor. E não são. Amigos, a todos, um grande abraço e ótima semana. No último fim de semana foi realizada em Montes Claros a final da Copa Nova Esperança de Futebol, com a equipe do Alternativo consagrando-se campeã após vencer o Verdão nos pênaltis. No tempo normal, as duas equipes ficaram empatadas em 1-1. O público presente fez toda a diferença, que torceu do princípio ao fim para as suas equipes, sempre incentivando os atletas. E aqui encerramos o nosso programa esportivo da Gazeta Norte Mineira. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Para todos, uma ótima tarde e até lá.